Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a vocês, a nós, participarmos hoje de mais um ensino bíblico, Falarmos da palavra do Senhor, que vem direto do manual da vida, direto da Bíblia Sagrada, Que é a palavra do Senhor, A palavra viva do Senhor que nos conversa conosco, Nos ensina, nos dá aprendizado a viver a vida, nos conta como foi o passado, está nos contando como é o presente e nos conta como será o futuro, Então eu convido vocês a gente estudarmos hoje a palavra do Senhor. E hoje estudaremos, Balaão, profeta ou falso profeta, Vamos ver como a Bíblia Sagrada nos apresenta ele, Como ele foi apresentado, o que ele fez ali junto ao rei Balaque, Como que ele fez, se ele abençoou, se ele amaldiçoou Israel, E por que ele sofreu a morte, a morte, a espada, através dos israelitas. Vamos saber como que chegou a esta conclusão a história, Por que ele foi morto à espada? Se aparentemente ele estava ali junto a Balaque e ele abençoou os israelitas, O que veio acontecer para ele ser morto à espada? Por que ele mereceu esta morte, O que aconteceu ali neste tempo, E eu convido vocês agora para a gente fazer a oração do Pai Nosso, Para a gente começar nosso estudo bíblico, Através da palavra do Senhor, para sermos abençoados e a palavra entrar e nos alimentar, Porque o alimento, físico, ele alimenta o nosso corpo, mas a palavra do Senhor, ele alimenta o nosso espírito, E nós devemos estar com o espírito alimentado para estarmos fortes diante das adversidades que o mundo tem nos concedido aí, Porque o mundo está trazendo muitas coisas terríveis a nós, Muito sofrimento que está acontecendo aí no mundo, mas nós devemos estar alimentados da palavra para estarmos fortes, sucintos e termos sabedoria para enfrentar as coisas que estão acontecendo no mundo e sairmos aí de acordo com a vontade do nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém, meus irmãos. Vamos dar início então ao nosso ensino bíblico, Agora vamos ver as escrituras sagradas, Em qual lugar que nós iremos estudar a palavra, E nós iremos estudar lá em Números 22, Do versículo 1 ao 6. E a palavra do Senhor nos diz desta forma: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amoreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Peor, a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoaste será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado, Então Balaque, ele era ali o rei dos midianitas, Ele estava ali ele era o rei dos moabitas ali, Estava ali em Midian, E ele viu que o povo de Israel, ele era muito numeroso, E ele sabia que se o povo de Israel fosse contra ele ali, a batalha seria severa, E talvez ele perderia a batalha. Então ele ficou ali temendo aquele povo,
né? E ele sabia que existia Balaque, né? E Balaque era uma pessoa abençoada, né? E ele, se ele abençoasse alguém, aquela pessoa seria abençoada. E se ele amaldiçoasse alguém, aquela pessoa seria amaldiçoada, né? E sofreria ali as consequências. Então ele pediu que o povo fosse lá, né? Mandou príncipes ali com presentes e regalias para chamar a Balaão, né? Lá em Petor, né? Ele era filho de Beor e queriam que ele trouxesse ali para ele amaldiçoar aqueles israelitas, porque ele sabia que se aquele povo tivesse amaldiçoado, ele entraria com guerra contra eles e certamente seria vitorioso, né? Então este era o pensamento dele, né? Aqui nós temos um mapa do tempo antigo, né? Sei que a imagem está meio ruim porque a minha TV ela não está muito boa, né? Mas aqui é a Mesopotâmia, né? É da onde saiu Abraão, né? Abraão saiu daqui e veio para a terra, né, prometida, que Deus prometeu que aqui em Jerusalém seria dele, né? Então falou para ele sair da terra dele e da parentela. Quando ele saiu da terra dele e da parentela, ele saiu desta região, né? Petor ficava aqui, ó, acima de Alepo, né? Abaixo de Arã, né? E ficava junto ao rio Eufrates. E Midian era nessa região aqui embaixo, né? Aqui era o deserto arábico, né? Quando o povo saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, eles peregrinaram nesse deserto aqui, no deserto arábico, né? Então eles ficaram nesse deserto. Quando eles chegaram para entrar na terra prometida, né? Eles chegaram bem por esta região aqui, ó, né? Aqui está Hebron, Siquém, né? Aqui é o Mar Morto, né? Então ele estava aqui, os moabitas estavam nesta região. Então Balaque pediu que fossem até Petor, até aqui em cima, onde estava Balaão, para chamar que ele viesse aqui embaixo amaldiçoar o povo de Israel. Aqui temos a comparação, né, entre o mapa antigo e o mapa atual, né? Então aqui era Jerusalém, né? Jerusalém está aqui, ó, neste pedacinho aqui, né? Aqui, onde hoje é Síria, Iraque, né? Kuwait aqui embaixo, aqui era a região da Mesopotâmia, né? Esta era a região da Mesopotâmia, né? Onde antigamente, né? Aqui ficava a Síria, né? Aqui, ó, fica entre o Irã e a Síria hoje, né? Antes era a Síria, hoje é a Síria, né? Então Petor ficava aqui, ó, bem ao norte da Síria, né? Bem no norte da Síria que ficava Petor. Era aqui onde Balaão estava. E ele foi chamado, né, até aqui embaixo, né? Até Moabe. Moabe era bem nessa região aqui, né? Então Moabe é onde hoje é a Jordânia, né? Então foi ali que o povo entrou na terra prometida, pela Jordânia, né? Entrou em Israel. A Arábia Saudita, onde era o deserto arábico, né? Então, provavelmente, o povo de Israel ficou peregrinando, né? Quando a gente vê na Bíblia que eles peregrinaram pelo deserto, né? Eles estavam na Arábia Saudita. Eles peregrinaram ali 40 anos pela Arábia Saudita, até entrarem na Terra Prometida em Israel, através da Jordânia, onde eles enfrentaram aqui os moabitas, né? Onde estava o rei Balaque. Então foi aqui que Balaão foi chamado, né, para poder amaldiçoar o povo, né? Que Balaque falou: vem aqui, amaldiçoa o povo, que eu te darei grandes recompensas, né? Grandes riquezas. Então foi ali que Balaque chamou para ele vir, né? Vemos a palavra do Senhor aqui em Números 22:5, né? Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Peor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do povo, né? Nas terras do filho de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim, né? Então, sabemos que os israelitas eram muitos, né? Mais de 600 mil homens, né? Fora mulheres e crianças, né? Então Balaque estava ali aterrorizado
com aquilo ali. Ele viu todo aquele povo, né? Ele queria caçar alguma forma de poder ganhar aquela batalha, né? E ele sabia que ele só enfrentasse o povo ali, né, face a face, ele perderia, porque o povo era muito, né? Então ele estava aterrorizado com aquilo ali. E ele mandou chamar então Balaão para que viesse a ele, né? Viesse lá de Petor, né? Lá às margens do rio Eufrates, viesse até ele ali, onde é Moabe, né? Onde é a atual Jordânia, para poder amaldiçoar o povo e ele poder guerrear com esse povo e ganhar a batalha no pensamento dele, né? Então ele mandou, né? Ele mandou que fossem príncipes, pessoas importantes, com presentes a Balaão, né? E falasse, ó, nosso rei tá te chamando, né? Tá te chamando, contou o que tinha acontecido lá e falou, vá lá amaldiçoar esse povo, né? Que ele vai te dar recompensa por isso, né? E Balaão falou para eles, né? Ficai aqui esta noite, né? Que eu vou consultar o Deus Altíssimo, né? Como que Balaão conhecia Deus, né? Ele era da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia era a terra de onde saiu Abraão. Então, certamente, o Senhor, ele tinha muita influência naqueles corações ali ainda, né? Tinha muitas pessoas ali que eram visitadas pelo Senhor, eram profetas do Senhor, né? E não é só Balaão, porque nós vemos ali em passagens bíblicas que outras pessoas, né? E antes disso, ali em Gênesis, na época de Abraão, né? Que tinha outras pessoas que eles tinham conhecimento do Senhor e serviam ao Senhor, né? E Balaão era uma dessas pessoas. Ele conhecia o Senhor, conhecia a palavra do Senhor, né? E ele dava ouvido à palavra do Senhor e o Senhor conversava com ele, né? O Senhor ali visitava ele. Então vemos que o Senhor era com ele, né? Porque o Senhor visitava ele e falava com ele, né? Naquela época. E ele falou para aquele povo que foi ali, falou, ó, vocês fiquem aqui, né? Que durante a noite, se a palavra do Senhor vir a mim, na manhã seguinte eu falarei para vocês o que ele falou, né? E o Senhor veio em sonho e falou com ele, né? E aqui nós vemos a palavra do Senhor lá em Números 22, do versículo 9 ao 14, né? E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo, eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou-se a vir conosco, né? Então o Senhor revelou a Balaão que aquele povo era bendito, aquele povo era conforme a vontade do Senhor, aquele povo era do Senhor, né? Então ele não deveria amaldiçoar aquele povo de forma alguma, porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a vontade do Senhor, né? Então o Senhor falou para ele, no momento de dúvida dele, porque ele não sabia, né, qual era a real verdade daquele povo, se aquele povo estava vindo ali, o que ia acontecer, ele falou, vou consultar Deus, né? E Deus falou, não é para amaldiçoar esse povo, este povo é meu, né? Este povo é meu, esse povo é bendito, este povo é bendito, não pode ser amaldiçoado, né? E então falou para Balaão, né? E Balaão falou para aquele povo, para os príncipes, não, esse povo eu não posso amaldiçoar, então volte à sua terra, porque o Senhor me nega que eu amaldiçoe este povo, né? E os príncipes voltaram novamente, né, a Balaque e falaram isto a ele, né? E a palavra do Senhor, ela continua aqui para nós em Números 22, do versículo 15 ao 20, né? Porém Balaque tornou a enviar os mais príncipes, mais honrados do que aqueles, né? Os quais foram a Balaão
e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderei ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhes: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser, né? A partir daqui já foi o primeiro erro de Balaão, né? Porque o Senhor já tinha falado a ele que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, porque aquele povo era do Senhor e era bendito por ele, né? E Balaão, em vez de pegar e falar já para eles: não, o Senhor já me negou que eu fosse, né? Tá negado, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás, né? Ela não volta atrás. Se o Senhor falou alguma coisa na minha vida ou na sua vida que é para acontecer, assim acontecerá, né? A palavra do Senhor e a nossa vivência aqui nessa terra é uma profecia desde o começo, né? É uma profecia desde o começo. Porque a partir do momento que houve um pecado, né? Lá no Jardim do Éden, né? O povo já estava condenado. E vemos que através ali, desde aquela época, houve profecias do que aconteceria no futuro. E todas as profecias, né, que aconteceriam no futuro direcionaram para que o Senhor Jesus Cristo vieste a esta terra, né? Vieste a essa terra para dar a sua vida e nos dar direito à absolvição dos nossos pecados, né? Nos dar direito ao arrependimento dos nossos pecados, né? Porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo à terra, certamente a humanidade não teria direito aos nossos pecados, porque ele foi como um cordeiro, né? Porque nós vimos que antes, né, na época aqui dos israelitas, antes deles estarem na terra, até depois que eles estiveram já dentro da terra prometida, né? Eles faziam seus holocaustos, faziam suas ofertas pelos seus pecados, né? Matavam cordeiros, matavam novilhos, né, de 1 ano sem manchas e sem defeitos, né, para a expiação do pecado, né? Só que o pecado da humanidade foi tão grande, né, durante a época desde o Jardim do Éden até o tempo de agora, né, que só esses novilhos, né, só esses cordeiros mortos por expiação do pecado já não era o suficiente para sanar o pecado da humanidade, porque todos nós estaríamos entregues, né, à morte, né, todos nós estaríamos entregues ao castigo eterno, se não tivesse o Cordeiro verdadeiro, Jesus Cristo, né, o Senhor sem pecado, o Filho de Deus. Ele deu a sua vida como um cordeiro pela expiação do pecado da humanidade, né? Então hoje nós só temos, né, direito à salvação pela graça do Senhor, né? E porque Ele nos deu o direito, né? Nos deu a bênção de nós podermos nos arrepender do nosso pecado e verdadeiramente ser absolvido da culpa, né? Porque o Senhor, Ele nos absolve da culpa quando nós verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado, né? E nós devemos obedecer a palavra do Senhor verdadeiramente desde o princípio. Então, se Ele fala alguma coisa na nossa vida, devemos ser obedientes à palavra do Senhor, né? Porque Ele já provou que Ele é bondoso para conosco. Mesmo nós não merecemos, Ele nos deu, né, o direito à salvação, a nos arrepender dos nossos pecados, ao direito à absolvição dos nossos pecados, né? E aqui, com Balaão, o Senhor já tinha falado para ele, ó, não pode amaldiçoar aquele povo, né? Aquele povo é bendito. E veio os príncipes novamente de Balaque, né? Ele, em vez de falar, ó, não, já conforme eu falei a primeira vez aos príncipes que primeiro vieram aqui, também falo a vocês, voltem a seu rei, né? Não posso fazer nada, porque a palavra do Senhor já foi dita e ela falou que eu não posso amaldiçoar esse povo.
né? Em vez dele fazer isso, o que ele fez? Não, durmam aqui essa noite, que eu verei o que mais o Senhor tem a falar, né? Ele sabia que o pessoal ali ia dar riqueza, ia dar tudo, né? Ele ainda falou que mesmo que me dê todo o ouro e toda a prata de sua casa, não amaldiçoarei. Mas então por que ele falou para o povo ficar ali, né? Para ver se o Senhor teria mudado de ideia, né? Foi por isso que ele pediu para o povo ficar ali aquela noite, para ele consultar o Senhor, para ver se o Senhor tinha mudado de ideia, né? O Senhor já tinha dado a palavra dele, que não era para amaldiçoar aquele povo, né? E ele, na cabeça dele, pensou que o Senhor poderia mudar a ideia dele e ele poderia amaldiçoar aquele povo e ficar com todas aquelas riquezas, né? E todas aquelas coisas que Balaque estava oferecendo, né? Então, por isso que o Senhor falou para ele, né? Se esse povo tá falando para você ir com eles, então pegue e vá, né? Mas ali o Senhor estava testando, né? Estava testando o coração de Balaão, porque a primeira vez o Senhor já tinha falado para ele, não pode, né? Então por que o Senhor ia falar num dia, não pode, e no outro, não, se você quer ir, vá, né? Se o Senhor falou não pode, ele já está determinando, né? Então muitas vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida porque ele já determinou alguma coisa na nossa vida. E nós vamos contra essa vontade, porque nós damos ouvidos ao nosso coração em vez de dar ouvidos ao que o Senhor determinou, né? Então muitas das desgraças que acontecem na vida do povo, acontecem na vida da humanidade, é por a gente dar ouvido ao coração humano, em vez de dar ouvido à razão verdadeira do Senhor, né? Porque Ele é a razão, né? Nós agimos por emoção e o Senhor age pela razão, né? O amor dele é verdadeiro, o amor dele é a razão, né? E o nosso amor é a emoção. Então nós agimos muitas vezes por impulso e fazemos coisas erradas, mas o Senhor, ele já sabe o resultado das coisas, né? Por isso que ele determina as coisas na nossa vida, e se nós seguirmos o que ele determinou, vai dar certo, né? Porque ele é a razão das coisas acontecerem e não a emoção do que pode acontecer, né? Se nós pensamos e agimos com a razão, né? Nós oramos para agradecer pelo que está acontecendo, né? E quando nós agimos muitas vezes pela emoção, nós temos que orar para pedir a proteção do Senhor e a libertação pelo que está acontecendo na vida, né? Você entendeu, né? Quando nós agimos pela razão, nós oramos e agradecemos pela bênção acontecendo. Quando nós agimos e fazemos as coisas pela emoção, sem pensarmos na razão, muitas vezes nós temos que orar para pedir para o Senhor nos libertar de alguma coisa, né? Então nós devemos agir com a razão, conforme a vontade do Senhor, e não pela emoção, conforme a vontade humana, meus irmãos. Aqui nós vemos que então, né, Balaão se levantou pela manhã e abordou a sua jumenta, né? Abordou ela, colocou as coisas nela ali, né, em cima dela, colocou a traia, né, que se falam aqui na nossa região, né, a traia de montaria nela, né, colocou as coisinhas ali nela e foi com os príncipes de Moabe, né? E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho, por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada, desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho, né? Isso está lá em Números 22, versículo 21 e 23, né? Por que a ira do Senhor se revoltou contra ele? Por que ele ficou irado com Balaão se o Senhor falou então vá, né? Porque eu acabei de explicar a vocês. A primeira palavra do Senhor foi não pode, não é para fazer isso. Então o Senhor já tinha determinado. A partir do momento que o Senhor falou para Balaão ir, quer dizer que ele estava testando o coração de Balaão, né? Para ver se ele ia obedecer a primeira palavra do Senhor ou ele ia fazer conforme a vontade própria dele, né? Porque o Senhor já tinha determinado e a palavra do Senhor é soberana, né? Então, o anjo do Senhor, né? Como o Senhor está virado, o anjo do Senhor foi ali e parou-se à frente no caminho de Balaão, né? Para matá-lo ali, se ele teimasse, né? Porque teimar com a palavra do Senhor
é caminhar para a morte, meu irmão. Quando a gente teima com a palavra do Senhor, a gente caminha para a morte. Não existe outro caminho, né? Ou você vive no caminho que é determinado, ou você vive para a morte. Ah, mas tem pessoas erradas que vivem aí até 80 e poucos, 100 anos, né, que são pessoas malvadas, que fazem tudo de mal, não são no caminho correto, não são no caminho do Senhor. Como que nós, né, que fazemos a vontade do Senhor, caminhamos para a morte, né? Não estou falando isso, né? Tipo, tem pessoas que fazem a maldade por muitos anos e não caminham para a morte, né? Pode não ser a morte física, mas pode ser a morte espiritual, né? E pior é a morte espiritual do que a morte física, né? 1000 vezes a gente morrer a morte física e estar bem no caminho espiritual e ir para a salvação, né? Do que a gente viver uma maravilha na vida física e estar morto espiritualmente e quando falecer a gente ir para o tormento interno, né? Então é isso que a gente tem que ver, né? Existe a morte física e a morte espiritual, né? O nosso espírito, ele não falece, né? O espírito, ele é eterno. Por isso, uma coisa eu sempre alerto, né? O bom e o ruim vai ter vida eterna, né? Quando a gente conversa sobre vida eterna, todo ser humano vai ter vida eterna, mas tem a vida eterna na graça do Senhor, do lado do nosso Pai, a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador, ou a vida eterna no sofrimento eterno, né? No lago de fogo. Então este é o caminho, né? A morte espiritual é quando a gente morre para a verdade, morre para a palavra do Senhor, e o destino é o sofrimento eterno, né? Mas é quando a gente tem vida espiritual, né? Mesmo que o corpo faleça, você terá vida, né? Que é a vida eterna do lado do Senhor, né? E aqui a gente vê que o anjo do Senhor ficou ali no caminho, né? E a jumenta de Balaão, né? Ela tentou defender ainda a vida de Balaão, né? Saiu do caminho do anjo ali, porque ela viu, né? Os olhos da jumenta, né? O animal, eles estavam abertos para o lado espiritual, então ela estava vendo o anjo, né? Eu acredito, né, que o homem, ele não vê hoje muitas das coisas, não vê o lado espiritual, porque ele está cego espiritualmente, né? O ser humano está cego espiritualmente, porque a gente vê que lá no passado, né, os anjos caminhavam pela terra e eram reconhecidos, né, os seres do Senhor, né? A gente vê lá nas passagens de Gênesis, né? Abraão lá, os anjos chegavam, estavam caminhando e ele reconhecia, né? Os olhos espirituais ainda estavam abertos, mas a iniquidade do mundo cresceu de tal forma que os olhos dos homens se fecharam espiritualmente, né? Creio eu que os animais têm os olhos abertos para tudo, né? Eles veem coisas que a gente não vê, né? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Eu acredito que os animais veem coisas que a gente não consegue ver, né? E os olhos da jumenta viu que tinha um anjo ali com a espada na frente, mas os olhos espirituais de Balaão estavam fechados e ele não viu. Então a jumenta desviou do anjo, né? Saiu do caminho e o Balaão ficou bravo e foi lá e açoitou a sua jumenta, né? Daí nós vemos aqui lá em Números 22, do versículo 24 e 25, né? Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado, né? Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou-se a espancá-la, né? Novamente a jumenta tentou ali salvar Balaão, porque ela estava vendo o anjo. Ele não via, né? Mas ela estava vendo. E ela se apertou contra a parede ali para passar afastada do anjo, para o anjo não matar, né, o seu senhor, né? E ele não entendeu, né, que ela estava tentando defender ele e mais uma vez espancou ela, né? Então o anjo do Senhor passou-se mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão, né? Isso está lá em Números 22, 26 ao 27, né? Então
Então ali a jumenta viu que não tinha mais como passar, né? O anjo com a espada estava ali. Ela ficou com medo de morrer e do seu senhor morrer também, né? O que ela fez? Deitou, né? Não, eu vou deitar aqui então, porque se eu seguir para frente, ele tá com a espada ali, né? É o anjo, não tem como desviar do anjo. Olha o tamanho da espada dele, ele vai matar meu senhor, vai me matar, né? Mas Balaão, com seus olhos fechados, só se acendeu a ira, né? Ele não percebeu que o animal que sempre serviu ele ali, sempre foi obediente, né, aos comandos dele, naquele dia estava em desacordo com a sua vontade, né? Por que isso estava acontecendo? Ele não viu isso, né? Mas a sua fúria tomou conta do seu coração, porque os seus olhos estavam cegos, né? Ele estava preso à emoção de poder ganhar riquezas, né? Ganhar honrarias de Balaque. E por isso ele espancou ali a jumenta, né? Mas daí o anjo do Senhor, né, abriu os olhos de Balaão, né? Primeiramente abriu a boca, né, de Balaão, da jumenta, né? E a jumenta falou: mas por que você está me batendo, né? Por que você está me batendo, né? Olha como que estava a consciência dele, que ele até respondeu a jumenta, né? Em vez de perceber, mas a jumenta está falando comigo. Não, ele começou a responder a jumenta, né? Por que você está fazendo isso, desobedecendo, né? E ela falou: mas quando que eu fui desobediente a você? Desde que eu virei, né, o seu animal que te carregava para baixo e para cima, alguma vez eu te desobedeci? E Balaão falou: não, você nunca me desobedeceu. Por que agora você está me batendo, né? E daí os olhos dele foi aberto e ele viu que o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor falou que se não fosse pela jumenta, né, ter desviado dele, certamente o anjo teria o matado, né? Então ele viu assim: eu maltratei ela 3 vezes, né? 3 vezes bati nela, e se não fosse por ela, eu certamente teria morrido, né? E aí está uma situação. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida do jeito que a gente está esperando, do jeito que a gente quer que aconteça, né? E a gente fica furioso. Calma, meu irmão. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida conforme você quer, para o seu bem. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo conforme você está querendo que aconteça, conforme você está planejando para o seu bem, né? Porque muitas vezes coisas que você não sabe que está para acontecer, o Senhor ele sabe, né? Você olha com seus olhos carnais, você vê o que está na sua frente, você ouve o que está sendo falado, mas o Senhor ele ouve o que sai do coração, ele vê o que está dentro do coração, né? Então muitas coisas não acontecem na nossa vida para o nosso bem, né? O Senhor determina que não aconteça, para que não aconteça o pior, gente. Às vezes a gente quer passar por um caminho, mas o Senhor determina você ir por outro caminho. Porque às vezes você ir por esse caminho que você está determinando, seja a sua perdição. Então se o caminho está sendo um pouquinho mais longo, acalma teu coração, que muitas vezes, né, é proteção do Senhor para a tua vida, para a tua família. Só confia no Senhor, confia nele, né, e acredite nele, né, porque ele está te protegendo. A partir desse momento aqui, né, Balaão pegou e falou para o anjo: não, então eu vou voltar, né, vou voltar então para casa. Agora vi, né, agora vi que o Senhor não quer que eu vá, né, porque o Senhor já tinha falado a primeira vez. Ele pegou e perguntou de novo, né, para o Senhor: ah, é para ir? Não, você quer ir, você vá, né. Ele foi, o anjo foi ali à frente, por 3 vezes tentou matar ele à espada, né, mas a jumenta protegeu ele e ele açoitou a jumenta, né. De repente ele viu que o anjo estava ali e ele percebeu que verdadeiramente ele não poderia ir para onde ele estava querendo ir, né. Então ele falou: não, então vou voltar. Daí o anjo falou: não, então você vá, mas só faça conforme o Senhor teu Deus te determinar, né? O que ele determinar para você falar, você fala. Se ele não determinar para você falar, você não fale, né? E daí Balaão foi, né? Foi até Balaque, né? E Balaque falou: amaldiçoa este povo, né? Vem aqui que eu vou mostrar esse povo. Sobe aqui no monte que eu vou mostrar aquele povo para você lá, né? E dali você amaldiçoa esse povo, né? Porque eu quero guerrear com eles e quero expulsar eles daqui, né?
Mas Balaão, por 3 vezes, né? Por 3 vezes em 3 lugares diferentes, falou para ser feito 7 altares, né? E ali em cada altar foi sacrificado em oferta, né, um novilho e um cordeiro, né? Em cada altar daquele. E daí em 3 lugares diferentes, né? E dali ele viu o que o Senhor queria que falasse, né? E ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoou aquele povo, né? Abençoou aquele povo do Senhor. E ele viu, né, que aquele povo era bendito, que aquele povo era bendito do Senhor, né? E ali era a promessa do Senhor, aquele povo era uma promessa do Senhor. Então nada poderia acontecer aquele povo, né? Por 2 vezes ele viu a palavra do Senhor, né? E profetizou bênçãos pelo aquele povo, né? E na 3ª vez, né? Ele nem foi ali vir e falar com o Senhor, a palavra do Senhor já veio a ele, e ele abençoou aquele povo e falou que aquele povo, né, destruiria todos que foram maus aos olhos do Senhor ali naquela região, né? E aquela terra toda seria daquele povo, né? E ele ainda falou ali, ó, em uma das suas profecias, né? Se ao menos eu pudesse morrer tão feliz como morre um justo, se o meu fim pudesse ser como o deles, né? Então ele já viu, né, que tudo que sugeria das coisas que ele falou ali a Balaque, né? Porque ele não fez só as bênçãos ao povo de Israel, né? Em partes que não está escrito ali nas escrituras, né? Dele falando, mas depois é sugerido em outros versículos adiante, né? Ele ensinou, né, os povos ali de Moab, né, os moabitas, como fazer aquele povo cair diante da bênção do Senhor, né? Ele ensinou que se ele colocasse mulheres daquela região, né, para ficarem com os israelitas, né, e mostrarem aos israelitas ali como fazer sacrifício aos deuses dos moabitas, ele faria o povo de Israel pecar. E se o povo de Israel pecasse, eles cairiam na graça do Senhor, né? Eles cairiam diante da graça do Senhor e certamente eles poderiam ser destruídos. Então, em face, né, ele abençoou o povo, mas por trás ele ensinou como derrubar o povo, né? E aqui, durante uma das suas profecias, ele já profetizou a sua própria desgraça, né? Que se ele pudesse morrer tão feliz como morre um justo, quer dizer que ele ia morrer como um injusto, né? Ele viu que ele não morreria como um justo, mas morreria como um injusto. Se o meu fim pudesse ser como o deles, né? Ele viu que o fim dele não seria bom, não seria um fim de salvação, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor e foi contra a ordenança do Senhor, fez o que era errado aos olhos do Senhor, né? Porque em vez de só abençoar, né, ele ensinou como fazer o povo cair da presença do Senhor, né? Então ele ensinou os moabitas a ganharem a batalha sem ele precisar amaldiçoar o povo, né? Sem ele precisar ir lá e jogar maldição no povo, ele ensinou como fazer o próprio povo se amaldiçoar e cair em pecado, né? A resposta que Balaão deu em Números 2,18 é a resposta que um discípulo tem que ter, mas seu procedimento depois não, né? Então Balaão respondeu aos oficiais de Balaque que não poderiam fazer nada contra a vontade do Senhor, mesmo que Balaque lhe desse todo o ouro e toda a prata de seu palácio, né? Então, no princípio, Balaque estava sucinto, né? Estava com a razão, porque ele falou, mesmo que me der todo o ouro e toda a prata, eu não posso ir contra a vontade do Senhor, né? Eu não posso amaldiçoar um povo que o Senhor não me deixa amaldiçoar, né? Então, a princípio, ele estava correto, né? Mas o que aconteceu é que o seu coração se corrompeu diante de riquezas, diante de honrarias do mundo, né? Nós temos que cuidar para o nosso coração não se corromper diante do que o mundo nos oferece, porque nós temos que lembrar que nós não somos deste mundo, né? Nós estamos neste mundo, nós vivemos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Somos seres que viemos do Senhor, né? Fomos feitos através do mundo, fomos feitos, né, através do pó dessa terra, através do barro dessa terra, né? Mas o espírito de vida, ele procede do Senhor.
Porque o Senhor, Ele soprou o Espírito de vida em nós, né? Então, nós somos barro aqui. Mas o que nos dá vida é o Espírito que procede do Senhor, né? Então, somos aqui só como que eu iria falar, né? Um objeto de carne, né? O que me dá vida é o que tem dentro de mim, o meu Espírito. É isso, o Espírito de vida, né? É isso que me dá vida, né? E o Espírito, ele não é daqui, ele é do Senhor, ele é da casa do Pai, né? No capítulo 22 do livro de Números, mostra que quando Balaque manda seus homens chamarem Balaão pela segunda vez, novamente ele vai consultar o Senhor, que dessa vez manda ele ir, e depois se acende a ira por ele ter ido, né? Então o Senhor já tinha determinado a primeira vez, né, como já falamos, que não era para ele ir, né? Mas ele, em vez de ouvir o que o Senhor falou, porque a palavra do Senhor, né, é a palavra, é determinada, não volta atrás. Se o Senhor falou não, é não. Não tinha por que ele perguntar de novo. Para que eu vou perguntar de novo se o Senhor já determinou que não é para fazer isso, né? E ele fez, né? As passagens que exortam sobre o erro de Balaão, né? Aqui a gente vai ver, né, as palavras que falam depois, né, sobre os erros, né? Porque a gente viu lá, ele fez os 3 altares nos três lugares que ele fez, né? Os altares, que foram 7 holocaustos em cada lugar, né? Ele abençoou o povo. Mas aqui temos exortações sobre os erros dele, na Bíblia mesmo, né? Lá em Números 31:16 nós vemos: Eis que estas, né, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, né, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor, né? Então o povo de Israel começou a conhecer as mulheres moabitas, né? Começaram, né, ali a adorar os ídolos moabitas, e a ira do Senhor se acendeu, né? E houve praga ali, e muitos dos israelitas morreram por isso, né? Até que foi extirpado o erro do meio do povo, né? Que um homem que estava ali com uma mulher moabita foi atravessado com uma lança, né? Que perfurou os dois, né? E ali o pecado parou, porque daí eles pararam de prevaricar com aquelas mulheres, né? Daquela região. Porque o Senhor, quando o povo de Israel foi escolhido, né? E foi mandado para ali, o Senhor falou: as nações que vocês irem, né? Não é para pegar mulheres daquelas nações da terra prometida, né? Da terra prometida era para destruir tudo, né? Homens, mulheres, crianças, tudo era para destruir dali, porque ali estava tudo pervertido em erro e não teria como voltar, né? Só que futuramente, depois dessa passagem aqui, o povo de Israel voltou a pecar, porque eles começaram a pegar mulheres daquela região, né? Fizeram acordos com uma nação daquela região, né? Coisas que o Senhor falou que não era para fazer, era para destruir tudo dali, porque ali o pecado estava, ali o erro estava, então era para destruir tudo, para começar tudo do zero. O erro dos israelitas foi prevaricar e ficar com aquele povo daquela região, fazer acordo com eles, pegar mulheres dali, né? Porque trouxeram o erro lá de fora para dentro da nação, né? Trouxeram os ídolos lá de fora para dentro da nação. E aqui nesse caso de Petor, né? Aqui no caso de Peor, aqui com os moabitas, foi isso. Eles pegaram as mulheres e acabou trazendo a idolatria de fora para dentro da nação, né? Para dentro da nação do Senhor. E ali a ira do Senhor se acendeu contra eles, né? Em 2 Pedro, né? 2:15 nós também vemos, né? Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, né? Então, Balaão, ele caiu em erro, né? Por ficar, né, com o coração pensando no que ele poderia ganhar em cima daquilo ali, né? Ah, não posso amaldiçoar, mas então vou ensinar aquele povo a errar, né? Não podia amaldiçoar, porque o Senhor falou que não pode amaldiçoar. Então, na cabeça dele, vou ensinar Balaque, né, fazer esse povo errar, fazer eles prevaricarem com as mulheres da nação, né? E isso trouxe a desgraça para a vida dele, né? E trouxe a desgraça para a vida de muitos israelitas. Então ele criou ali um pecado medonho no meio do povo de Israel, né? Vemos aqui também
lá em Judas 1:11, né? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, né, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá, né? Então vemos aqui mais uma passagem que fala de Balaão, né? Então fala sobre o problema da ganância, né? A ganância traz erros à nossa vida. Quando nós somos muito gananciosos, nós não damos ouvido à razão e damos ouvido à emoção. E isso acaba trazendo a desgraça para a nossa vida, né? Então, a desgraça aconteceu na vida de Balaão porque ele deu ouvido à emoção, à ganância, né? A ganância de ganhar coisas, em vez de dar ouvido à razão e à palavra do Senhor, que devia ser única, né? Única na vida dele, e a palavra do Senhor deve ser única na vida de todos nós, meus irmãos, né? Lá em Apocalipse 2:14 também tem, né? Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, né? Então, para ver que o erro de Balaão foi muito grande, né? Vemos aqui, pelo menos em 4 passagens da Bíblia, né, exortando contra o erro de Balaão, né, para a gente não cair no mesmo erro e não fazer as mesmas coisas e cairmos nas mesmas ciladas, né? Então aqui exorta a nós cuidar do nosso coração, para a gente não ter ganância pelas coisas do mundo, porque mais uma vez eu te alerto, meu irmão, você não é do mundo, você não nasceu para o mundo. Você nasceu para o Senhor, né? E você tem que pensar na vida posterior. A nossa vida aqui, ela é curta, né? 80, né? Quando muita sorte, tem pessoas que vivem menos, tem alguns que vivem mais, né? Mas a nossa vida aqui na Terra, ela está sucinta ao máximo 120 anos, conforme a palavra bíblica, né? Isso é o máximo que a gente pode viver na Terra. Mas a nossa vida depois daqui, ela é eterna, né? Então, fique atento a não cair na cilada de você ter ganância pela coisa do mundo, né? Mas pense na coisa lá na frente, pense na palavra, pense em poder servir ao Senhor, que vai te dar vida eterna. Porque não adianta nada você viver o bom e do melhor por 50, 60 anos aqui na Terra e perder a melhor parte da sua vida, que é na eternidade, né? Ah, vou viver aqui por causa de ouro e prata aqui, né? Mas quem viver pela eternidade e estiver do lado do Senhor, vai habitar numa cidade de ouro, com pedras de esmeralda, né? Com rubi, com diamantes, com tudo, né? Uma cidade dourada, né? A Nova Jerusalém. Vai poder viver na palavra do Senhor e com o Senhor, porque o Senhor vai habitar no meio de nós. Jesus Cristo vai habitar no meio de nós, reinando, né? Então pensa lá no futuro, não pensa no que você pode viver aqui não. Pensa lá na frente, em poder viver com o Senhor. Viva essa vida treinando como você vai fazer lá no futuro, né? Aqui, esta vida na Terra é um treinamento, né? De como nós vamos poder viver lá no futuro. Então treine a bondade do Senhor, né? Porque você vai viver com o Senhor. Aqui nós estamos treinando a bondade que o Senhor nos ensinou, para a gente viver essa bondade na eternidade. Se você treinar o mal nessa terra, você vai sofrer o mal à eternidade, né? Então não treine a ganância, não treine o erro, mas treine a bondade, treine o amor, para você viver a bondade e o amor pela eternidade, meu irmão. Não pense no agora, pense no depois. Pense na eternidade, pense no Senhor, pense no amor que Ele tem por você, Ele que deu a vida dele por você, né? Ele que fez tudo por você. Pensa nesse Senhor que te ama e não pense na ganância do mundo, né? Aqui nós vemos, né, que Balaão ele sofreu pelos seus erros e as suas vontades gananciosas, né? Lá em Números 31:8 a gente vê: mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Rebá, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada, né? Então o erro de Balaão, né, trouxe a espada para ele, né? Porque
o salário do pecado é a morte, né? E é a morte espiritual, né? O salário do pecado é a morte espiritual, não é a morte física, né? Mas porque a gente vê, o salário do pecado é a morte. Mas tem tanta gente que peca e não morre, né? Morre espiritualmente, morre para a verdade. Seu coração é transformado em pedra e ele sai do caminho do Senhor e acaba no caminho do erro e do pecado, né? E do sofrimento eterno. Então, o salário do pecado é a morte espiritual, meu irmão, é a morte da verdade, né? E a pessoa está no pecado, ela não pensa nisso, né? Só quer viver o agora, na ganância, na luxúria, né? E esquece do que pode vir depois. A conclusão do nosso estudo de hoje, meu querido irmão: Balaão sabia que Israel era povo de Deus e não tinha como amaldiçoá-los, mas ao invés de manter firme seu propósito de ser obediente, né, porque o Senhor já tinha falado para ele, ele amou o prêmio da injustiça e tentou criar armadilhas. Ele aconselhou Balaque a enviar os midianitas para se prostituírem no meio de Israel, para que eles se desviassem e a ira de Deus viesse sobre eles, né? Então ele já sabia, né, qual que era a vontade do Senhor, e ele não foi obediente, preferiu amar, né, aos prêmios que ele poderia ganhar aqui na terra e esqueceu do prêmio da vida eterna, né? Então, meu irmão, vamos ser obedientes à vontade do Senhor. O Senhor determinou alguma coisa na sua vida? Obedeça, porque a palavra do Senhor não volta atrás, né? Se você for obediente, você ganhará uma recompensa muito maior do que o ouro e a prata que você pode ter aqui no mundo, né? Você ganhará a riqueza de estar perto do Senhor, a riqueza da vida eterna, a riqueza de poder servir ao Senhor, né? E isso ouro e prata não paga, né? Ouro e prata não paga a salvação, né? A salvação, ela só pode ser obtida pela graça do Senhor. É você acreditar em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo e entregar a sua vida verdadeiramente a Ele, porque só Ele pode fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Então confie, né? Não vamos nos perder na ganância do mundo, mas vamos crescer no amor de Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecer por esse estudo bíblico e pedir que o Senhor esteja conosco durante esta semana que virá, né? Durante todos os nossos dias, tanto para nós quanto para a nossa família, né? Meu Senhor glorioso e poderoso, glórias ao Senhor. Agradeço por esse ensino bíblico, agradeço pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua verdade faça morada na nossa vida, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor glorioso, e pela ganância de nosso coração. Que nós abandonemos o erro, Senhor Jesus, e estejamos conforme a Tua vontade, meu Pai, a cada dia mais. Ó Senhor Jesus, faça presença na nossa vida, faça presença na vida de nossos familiares, Senhor. Esteja conosco onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Senhor. Porque quando a Tua presença é conosco, meu Pai, sabemos que nós poderemos ir tranquilo e voltar tranquilo, Pai glorioso. Porque o Senhor é proteção e o Senhor é amor. Que onde nós façamos as nossas coisas, Senhor, lembramos do Senhor, meu Pai, para fazer as coisas integramente e conforme a Tua vontade. Glória seja dada a Teu nome. Agradeço por todas as oportunidades e peço perdão, meu Senhor, por todos os meus erros e falhas. Perdoe pelos meus pecados. Sou errado, sou falho, meu Pai glorioso, mas o Senhor é bendito e o Senhor nos protege. Peço que o Senhor proteja a todas as nações, a todos os necessitados, Pai glorioso. Cuide, meu Senhor, de cada um. E não nos deixe sozinho de forma alguma, Senhor, mas esteja conosco sempre, nos orientando e nos dando, meu Pai, mansidão, ó Jesus, e sabedoria para fazer as coisas conforme a Tua vontade. Glórias ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Fique com Deus. Eu convido vocês para estar conosco, né, na nossa próxima aula, no nosso próximo ensino bíblico, né? E a partir dessa semana que vem, todo dia eu vou colocar, né, uma palavra bíblica, uma oração, né? Vamos conversar
brevemente alguma coisa sobre a Bíblia, né? Só para nós passarmos no nosso dia, né? Uma palavra do Senhor para dar início ao nosso dia, à nossa vida, né? Porque quando nós nos orientamos na palavra do Senhor, nós vivemos verdadeiramente, meus irmãos. Glórias ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.